Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma manhã, momento regando vidas, bem-vindo. Nesse dia 7 de setembro, dia de independência do Brasil. Nesse dia, um dia que precisamos orar pela nossa pátria. Hoje há no país muitas manifestações, muitas reivindicações, e precisamos orar para que o nosso país não entre nesse colapso social, mas que possamos ter no nosso país paz. Precisamos de paz no nosso país. Por isso que hoje nós estamos tomando chimarrão, hoje estamos jejuando pelo nosso país, para que Deus estenda suas mãos sobre o nosso país. Deus te abençoe, Deus te guarde nesta manhã. Momento regando vidas. E hoje a vida está sendo regada, a terra está sendo regada com uma boa chuva, pelo menos aqui na nossa cidade. Nós estamos falando sobre os 7 lados do homem. E coincidentemente, não foi programado, ontem falamos sobre o lado direito e o lado esquerdo. E hoje há algumas manifestações do país. E eu gostaria que você não entendesse que a minha mensagem tem a ver com questões políticas, direita, esquerda, não. E nem tampouco ser uma mensagem com mensagem subliminar, não. A minha palavra aqui não tem a ver nada de ponto de vista político, nem manifestação para A ou para B, não. Eu quero falar sobre o homem, o lado direito do homem que falamos ontem e o lado esquerdo. Ontem nós falamos que o lado direito da rua, que nós andamos a pista direita do asfalto, da BR, da estrada, é a nossa via correta. É o lado direito, o lado correto. Andar na via esquerda, na legislação do nosso país, é errado. É o contrário, é a rota da colisão, é a rota do erro, é a rota de andar fora da norma, fora da conduta correta. Então o lado direito do homem é o lado correto, o lado direito do homem. O lado esquerdo do homem é andar na colisão, é andar no errado, no erro. E o homem tem o lado direito. O lado direito do homem eu diria que é o lado da meritocracia. É o lado que o homem faz a coisa certa, faz correto, faz aquilo que deve. É o lado da meritocracia, é o lado direito. O lado esquerdo do homem é o lado da graça, é o lado da misericórdia, é o lado do Senhor. O lado que Deus atua, no lado esquerdo, no lado do errado do homem. Eu tenho algumas anotações para meditar com você. Eu citei numa das minhas lives o que Paulo citou lá na sua carta à igreja de Roma. Eu citei alguns versículos, quero citar somente um. Eu quero citar o versículo 19 do capítulo 7 de Romanos. Paulo, num conflito interno, numa batalha consigo mesmo. Paulo ele começa a mostrar nessa passagem ali de Romanos 7, versículo 15 em diante, ele vai falar, ele começa a mostrar para nós, nas entrelinhas daquelas expressões, que o maior inimigo que ele tinha era ele mesmo. Os maiores conflitos que ele tinha não era com o seu semelhante, não era com os outros. Não era com o erro dos outros, não era com o pecado dos outros, mas era consigo. O maior conflito é consigo. O maior inimigo meu se chama Carlos Azeredo. Essa batalha contra mim, contra o mal que está em mim, Paulo chegou a dizer, e eu reitero usando também a mesma expressão, que dos pecadores eu sou o principal. Paulo está dizendo isto e eu digo para você que o maior inimigo teu não é o teu vizinho, não é o teu esposo, não é a tua esposa, nem a tua sogra.
teu maior inimigo não é quem deseja fazer o mal para você. Teu maior inimigo é você mesmo. E Paulo, quando ele se depara com esse conflito tão grande, tão batalhador, o bem e o mal dentro dele guerreando. E Paulo vai dizer no versículo 19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico. Esse é o lado esquerdo do homem, de andar na contramão, de praticar o que não é correto, não é certo. É o lado que precisa se manifestar a graça de Deus. A graça de Deus precisa se manifestar no nosso lado esquerdo. Romanos, Paulo também disse à igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 20, a parte B, ele diz o seguinte, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso quer dizer o quê? Aonde há mais sujeira, há necessidade de maior sabão líquido, detergente, sabão em pó para limpar a sujeira. Está me entendendo? Aonde tem mais sujeira, necessário se faz ter mais produto de limpeza para limpar. Onde abundou o pecado, onde tem pecado em abundância, para que esse pecado em abundância seja eliminado, seja extirpado, seja limpo, precisa superabundar a graça. A graça tem que ser maior do que a quantidade de pecado. Aonde a graça de Deus se manifesta, será que ela se manifesta no prostíbulo, na boca de fumo? Ou se manifesta mais na igreja? A graça de Deus se manifesta mais no prostíbulo, porque o pecado abundou lá. Na boca de fumo, o pecado abundou. Então precisa que a graça de Deus seja maior para alcançar, para lavar, para purificar essa pessoa que está vivendo o seu lado esquerdo da vida, o lado do erro, o lado do choque, o lado da contradição, o lado de que não é o correto. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tito ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou foi para poder trazer salvação à minha vida que vivia na esquerda, que vivia na contramão, que vivia no engano, vivia no erro. O meu lado esquerdo do homem é o lado de estar contra a lei, contra a norma. Mas porque a graça de Deus se manifestou, trouxe salvação para mim e para você. Ai, se a graça não tivesse se manifestado. Não teríamos salvação. Mas porque a graça de Deus se manifestou, trouxe salvação para nós. Atos 9,5 conta a história, olhe bem. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Veja bem, meus amados irmãos, Paulo, ele era um perseguidor da lei, aliás, era um defensor da lei e perseguidor dos cristãos. E Paulo, Deus tinha um projeto, um plano com Paulo. Deus queria salvar Paulo. E Paulo resistia a Deus. E Paulo ia se machucando, se ferindo. Quando Deus diz para Paulo, dura para ti recalcitar contra os aguilhões, sabe o que é isso? Aguilhão é uma madeira com ponte aguda de metal, que o boiadeiro usa para forçar o boi a entrar no brete. É para o boi entrar no brete e o boi não quer entrar e o boiadeiro, ele
estanca, ele cutuca, né? Ele crava aquele aguilhão para que o boi vá para frente. O boi, ao invés de ir e entrar no brete, ir para frente, ele começa a recalcitar a dar coice para trás. E quanto mais coice ele dava, mais se espetava no aguilhão, que é aquela madeira com ponte aguda de metal. Então o caminho certo do boi era ele entrar no brete onde o seu dono queria que entrasse, porque recalcitar, chutar para trás ia se machucar mais. Paulo fez isso. E Paulo foi se machucando. Mas a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para Paulo. E Paulo não morreu sem ser alcançado pela graça. Ei, glória a Deus. Estou pregando para alguém esta manhã que está andando no lado esquerdo da vida, no lado do erro. E Deus está chamando você e dizendo, eu tenho um plano, eu quero salvar, eu quero te estender a mão, mas tu está recalcitando, tu está chutando para trás, tu está se ferindo, porque tu não está deixando que a graça, que é o favor imerecido, que é Jesus, se manifeste na tua vida. Ei, esse dia de 7 de setembro, dia da independência, Deus quer te libertar. Deus quer te fazer livre. Você possa dar o brado, dizer, eu estou livre. Independência para a minha vida. Independência do quê? Da escravidão do pecado. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E a graça de Deus se manifesta no lado esquerdo do homem, o lado do erro. O poeta escreveu uma linda melodia que é chamado, o tema dela, Dia de Sol. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Eu já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, o coração quebrado, Jesus consertou. Das garras da morte, glória a Deus, aleluia. O Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. O lado esquerdo do homem é o lado da manifestação da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O lado direito do homem é o lado da meritocracia, o lado correto. O lado esquerdo do homem, o lado da manifestação da graça de Deus. Vamos orar? Está bom falar da graça de Deus. Fomos alcançados. Um homem no vilarejo de Gadara havia sido possuído por legiões de demônios. E aquilo escravizava ele, dominava ele. Aquele homem se feria, morava nos sepulcros, nos cemitérios, arrancava os aguilhões das prisões. Aquele homem podia ter morrido pela vida que vivia, fazendo aquilo que o inimigo que o possuía orientava a fazer. Mas não morreu até que a graça de Deus se manifestou lá naquela cidade, quando Jesus chega lá e encontra aquele homem daquela situação e o liberta. Aquele demônio entrar numa vara de porcos e ambos se precipitaram e morreram. Aquele demônio podia ter matado o homem assim como matou os porcos, mas não matou aquele homem, sabe por quê? Ei! Porque a graça de Deus estava vindo ao encontro daquele homem que vivia no lado esquerdo da vida, no lado da escravidão, mas só aquele homem, ele viveu até chegar à graça de Deus. E aí podemos citar outros exemplos. A graça de Deus entrou naquele vilarejo, mudou a vida daquele homem. Aquele homem da prisão que foi preso e foi condenado à crucificação ao lado de Jesus, ele viveu no lado esquerdo da vida, no lado do engano, do erro.
mas ele viveu e ele continuou vivo até o último instante da vida, quando chegou a graça de Deus para se manifestar para ele. A graça de Deus se manifestou nos últimos suspiros, nos últimos minutos da vida daquele crucificado. A graça de Deus se manifestou dizendo para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estou pregando para alguém que talvez não terá uma segunda oportunidade de ouvir uma pregação. Ei, mas neste dia eu sinto a inspiração de dizer: a graça de Deus quer te alcançar, nem que seja nos últimos suspiros da tua vida, nem que seja nos últimos momentos da tua vida. A graça de Deus está aí. Tu não pode morrer enquanto a graça de Deus não te alcance. E esta manhã, você que anda no lado esquerdo da vida, no lado do erro, a graça de Deus quer se manifestar e salvar a tua alma, a tua vida. Vamos orar a Deus? Glorioso Deus e Pai, eu quero te agradecer nesta manhã, porque o lado esquerdo do homem é o lado da manifestação da graça. A graça é o favor não merecido. Eu prego a tua palavra a esse irmão, a esse amigo que está vivendo na contramão da história, que está vivendo, Senhor, na contramão do correto, do certo, está vivendo no erro, no engano. Mas esta manhã eu rogo ao Senhor, manifeste a tua graça, a graça salvadora, a graça reconciliadora, a graça perdoadora, que a mão poderosa do Senhor se estenda sobre esta vida. Não deixe ele morrer sem salvação, não deixe ele partir dessa vida sem o perdão dos seus pecados. Deus, essa pessoa que vive no lado esquerdo do homem, que é o lado do erro, o lado, Senhor, da contramão da vontade do Senhor. Não deixa mais ele se ferir recalcitrando contra a tua vontade. Pai, perdoe os pecados, salve a alma, lave com o teu sangue. Jesus, que esta manhã possamos tomar um banho da tua misericórdia e lavar as nossas vestes, nos purificar, perdoar os nossos pecados e que possamos, Senhor, corrigir a nossa vida para que possamos caminhar no lado correto e o lado que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom nós sentir a graça de Deus, sentir a presença de Deus. Olha aí, temos muitas pessoas nos assistindo. Luiz Carlos e Edith Machado estão assistindo. Felipe Marques. Ô Felipe. Jefferson Rosa, minha saudação. Paz do Senhor. Que bom, Jefferson. Pastor Cristiano de Sá. Olha aí, que bom tê-lo na nossa audiência aí. Viu? Como é bom, né? Deus abençoe. Deus abençoe você pelas palavras de motivação. Rosane Lopes, fomos jovens juntos, lá na Palmeira das Missões, filho de um amigo meu, saudosa memória, pastor irmão Crispim Lopes. Deus te abençoe, Rosane, que bom sabê-la, saber que você está nos assistindo. Gessé continua conosco. Lucimar Azeredo, ô Lucimar, Deus te guarde, ora sempre por você, é caminhoneiro, né? Meu sobrinho, eu guardo você. Vanderleia, que está lá em Camboriú, Deus te abençoe. Jeremias Pacuski Panizon, Jeremias é um mestre, ele é doutor, né? Doutorado, viu? Obreiro, um exímio professor. Saudação para ti, Jeremias, Deus te guarde. Nildo Moura Ribas, ele está nos assistindo lá em Panambi, né, Nildo? É isso aí, né? Que bom, Deus abençoe. Jefferson Rosa. Manguacira, ontem pude abraçá-la no culto de ceia. Tivemos um culto de ceia ontem à noite. E pude abraçar a Manguacira, serva de Deus. Deus abençoe, Manguacira. A senhora é uma serva de Deus. Muito bem, meus irmãos, as horas estão correndo. Olha, passou rápido hoje, né? Já passou bastante. Precisamos encerrar para que nós possamos ser fiel ao nosso horário. Mas te peço mais uma vez, compartilhe essas reflexões.
tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas têm nos dado feedback aí, que estão sendo tocados. E essa é uma mensagem de paz. Quando nós temos Deus no coração, não conseguimos retê-lo para nós, precisamos falar dele, né, para as pessoas. Compartilhe, mande para os teus grupos, né? Faça isso, seja um pregador da palavra. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Carlos Azeredo. Deus abençoe, um bom feriado para você, que Deus guarde o nosso país, Deus abençoe a nossa nação, que possamos vencer esse momento que estamos vencendo, que estamos passando, e sermos abençoados por Deus. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.